Meu Deus querido, que eu aceite cada dia dessa semana com gratidão e confiança em Tua bondade, lembrando-me que esses dias são dádivas de Tuas mãos. Agradeço por Tua bondade e, ao dizer obrigado, reconheço com humildade que é o Senhor que me abençoa. É muito claro para mim que quando eu beber da água, devo me lembrar da fonte, e a minha fonte é o Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor é e tem feito por mim e por todas as pessoas no meu convívio. Que eu diga como salmista, que todo o meu ser louve ao Senhor e que eu não esqueça nenhuma das Tuas bênçãos. Obrigado pela dádiva da vida, pelo lar, pela família, pelos amigos, pelo ar que respiramos, pelo cobertor que nos aquece, pelo alimento sobre a mesa, pelo sol que nasce cada dia e por Tuas misericórdias que a cada manhã se renovam na nossa existência. Se de um lado da folha eu escrevo os meus problemas, do outro eu escrevo as Tuas bênçãos. Que eu tenha mais facilidade para agradecer do que para reclamar. Que nessa nova semana o meu coração se alegre na Tua presença, independentemente das circunstâncias. Quero Te agradecer por me trazer tão perto do Senhor, a ponto de me conceder a oportunidade de ouvir a Tua voz, acalmando o meu coração, me mostrando um novo caminho e me dizendo: meu servo, não temas. Que todas as manhãs, ao colocar os pés no chão, que eu receba cada novo dia como dádiva do Senhor e, portanto, com gratidão. Desta forma, agradecido, eu oro em nome de Jesus, para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, graça e paz. Iniciamos a nossa celebração de hoje orando, buscando a presença desse Deus maravilhoso. Há um cântico que na realidade é uma oração que fala com Deus da seguinte maneira: ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com Teu amor, para o mundo agitado entender, cada dia para Cristo viver. Nossa vida vem, pois, transformar, refrigério para a alma será. E agora, com outros irmãos, nos unirmos aqui em oração. Por isso, quero te fazer um convite: una-se a nós, orando e cantando neste momento. Senhor, confesso que às vezes eu sou como aquele pai que, ao pedir a Jesus que curasse seu filho, disse: eu creio, mas me ajude a crer. Às vezes eu também sou assim. Eu também creio, Pai, mas diante da minha fragilidade, me ajude a enxergar com os olhos da fé a Tua mão estendida. Me ajude a perceber o Senhor agindo poderosamente na minha vida. Muito obrigado porque o Senhor recolhe minhas lágrimas e as enxuga. Que essas lágrimas, como diz o cântico, sejam para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando o nome do Teu Filho Jesus, alcançará do Senhor misericórdia, graça e luz. E é isso que eu preciso, Pai, e é isso que eu Te peço. Peço também que o Senhor, por Tua graça, perdoe os meus pecados e me ajude a viver de forma diferente, realizando a Tua vontade, olhando não somente para as minhas necessidades, mas coletivamente, como corpo, olhando também para as necessidades das pessoas que estão ao meu redor. Portanto, eu oro, colocando minha vida nas Tuas mãos, e eu faço em nome de Jesus, para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enche-nos com Teu amor, para o mundo agitado entender, cada dia para Cristo viver. Nossa vida vem, pois, transformar, refrigério pra alma será.
Cristo viver. Nossa vida vem, pois, transformar. Refrigério pra alma será. E agora, com outros irmãos, nos unimos aqui em oração. E agora, com outros irmãos, nos unimos aqui em oração. Há várias maneiras de orar. Podemos orar intercedendo, suplicando, confessando, mas podemos também orar agradecendo. Agradecendo porque cremos num Deus que não nos rejeita, que nos acolhe, que nos sustenta, que pela sua graça nos concede a certeza da vida eterna. Agradecemos pela comunhão que temos com o Pai, com Ele e com todos os nossos irmãos. Agradecemos porque Ele, pelo seu grande amor, nos conhece pelo nome e nos estende a sua mão. Agora nós vamos orar, agradecendo. Depois vamos continuar nesse espírito de gratidão por meio de um cântico. Oremos. Pai querido, somos gratos, Senhor, somos gratos a Ti pelo sustento que o Senhor tem nos dado. Somos gratos, Senhor, porque apesar de todas essas dificuldades que temos passado, o Senhor tem sido presente nas nossas casas, o Senhor tem estado nos nossos lares e sustentado as nossas famílias. Obrigado, Pai. Obrigado porque inúmeras são as bênçãos. Se nós contássemos aqui, não conseguiríamos cantá-las, porque são muitas bênçãos que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós somos gratos por isso. Então, por favor, ó Pai, continue presente nos nossos lares, continue presente nos nossos corações, enchendo-nos com o Teu Espírito, para que nós possamos continuar sendo gratos ao Senhor e que nós possamos, então, viver a plena comunhão com o Senhor e uns com os outros, expressando essa gratidão. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Feito por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu
É a gratidão que nos faz lembrar que a paz do céu encheu os nossos corações quando Jesus nos deu a salvação. É por isso que o autor do hino que nós vamos cantar, ele afirmou que foi maravilhoso e sublime o dia em que ele encontrou com Jesus, o glorioso dia que a Cristo ele viu e o coração lhe entregou. Ele disse que nós nunca nos esqueceríamos desse momento. E realmente não dá para esquecer. Afinal, ele está se referindo a um grande amigo que, por amor, foi capaz de salvar a ele e salvar a todos nós da perdição, de nos tirar as culpas, de livrar todos nós das trevas e assim conceder o seu perdão. Por isso, vamos cantar gratos a esse Deus. Tirando as culpas das trevas, livrando e trazendo-me pleno perdão. A paz do céu encheu meu coração quando Jesus me deu a salvação. Minha alma então lavou e a luz em mim raiou. Do céu encheu meu coração. Pelo poder do Calvário e da cruz, sou da família de Deus, justificado no amor de Jesus. Ah, que futuro é o meu! Essa mudança somente se deu quando em pecado aceitei este presente de graça, aleluia. Eu canto porque me salvei. A paz do céu encheu meu coração quando Jesus me deu a salvação. Minha alma então lavou e a luz em mim raiou. A paz do céu encheu meu coração. Grande esperança Jesus já me deu e não desvanecerá. Há uma gloriosa morada no céu que em breve minha será. Tudo porque neste dia feliz o meu Jesus aceitei. Grandes riquezas e bênçãos celestes das mãos divinas alcancei. A paz do céu
Quando nós cantamos a canção Te Agradeço, agora há pouco, em uma das partes nós afirmamos que a nossa gratidão é pelo que Deus é e por todas as suas promessas em nossas vidas. Dentre essas muitas promessas que Ele nos faz, estão aquelas que nos certificam. Seus olhos estão sempre atentos permanecem em nós. E os seus ouvidos estão sensíveis para ouvir o nosso clamor. No livro do profeta Isaías está registrado o seguinte: as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possam salvar, nem fechados os seus ouvidos para que ele não possa ouvir. Cante então neste momento, mas cante com a mesma convicção do salmista. Salmista que falou que Deus ouve o clamor daquele que está aflito e o livra das tribulações. Vamos cantar ao nosso Deus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel.
Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Cantemos com nossas crianças essa linda história do profeta Eliseu, esse servo de Deus. E à medida que nossas crianças passam a conhecer essas histórias bíblicas de homens e mulheres, de servos e servas do Senhor, elas passam a acrescentar na sua maneira de viver referenciais de pessoas que viveram para a glória de Deus. E assim, somam nas suas vidas atitudes preciosas desses servos e servas. Como nós precisamos de homens e mulheres que vivam para a glória de Deus. Cantemos com elas neste momento. Olá, criançada! Vamos cantar! Conhecer homem de Deus como Eliseu. Canta, filho. Ah, como é bom conhecer homem de Deus como Eliseu. Rabiscou a barrinha capaqué, Ele aumentou endicha queixo, da viúva. Põe o sal no prato. Eliseu era seu nome. e a minha mãe se come. Jamais passava fome. Ele misturou. A farinha capaqué, Ele aumentou endicha queixo, o azeite da viúva. junta os patos de Põe o sal no prato. Eliseu era seu nome. E a meninada jamais passava fome. Neste Brasil, Brasil, precisa ter homem de Deus como Eliseu. Neste Brasil, Brasil, precisa ter homem de Deus como Eliseu.
A me escoou a farinha capa terra. Ele aumentou Tio baúva, o azeite da viúva. achou os patos de come. Eliseu era seu nome. E a minha se come. Eu quero convidá-lo e convidá-la a acompanhar a leitura desse trecho da Palavra de Deus que servirá como base para a nossa reflexão, que se encontra no Evangelho segundo São Marcos, no capítulo de número 8, do verso 22 ao verso de número 26. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 8, do verso 22 ao verso 26. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: Não entres na aldeia. Alguém disse que é o nosso nome que está escrito no livro da vida no céu. Lá não está o nosso RG, nem o nosso CPF, mas o nosso nome, porque Deus nos conhece pelo nome. Para Deus nós temos um nome. Quando lemos um texto como este, vemos como Deus nos valoriza na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Um Jesus que nos identifica em meio à multidão. Um Jesus que sabe quem somos em meio à multidão. Na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, ele destaca no meio da multidão um rosto, um nome, uma história. No meio da multidão, ele destaca o teu rosto, o teu nome, destaca a tua história. Interessante aquele trecho da palavra quando Maria vai ao túmulo e ali encontra o túmulo de Jesus vazio. E ao perguntar aos que ali estavam onde o haviam colocado, chorando, eles então perguntaram: Por que choras, mulher? E cada vez que a pergunta acontecia, ela, sem entender o acontecimento, continuava repetindo as mesmas palavras. Mas no momento em que Jesus lhe chama pelo nome, que Jesus diz Maria, que Jesus a identifica, neste instante, ela o reconhece chamando-o de mestre. É assim que Jesus age com as nossas vidas. Um Jesus que nos conhece, que nos chama pelo nome. E como faz bem para o coração ser chamado pelo nome, como faz bem para o coração ser identificado no meio de muitas pessoas. O evangelista João diz, no capítulo 10, no verso 3, que as ovelhas ouvem a sua voz, porque ele as chama pelo nome e as leva para fora. Mostra que o pastor supremo conhece as suas ovelhas pelo nome, e por isso elas ouvem a sua voz. É fascinante esta capacidade que Jesus tinha de encontrar pessoas no meio da multidão e de tirar pessoas do anonimato, que ele tinha e continua tendo essa capacidade de identificar as pessoas no meio da multidão e tirá-las do anonimato. Capaz de reconhecer em cima de uma árvore um homem
para salvá-lo juntamente com a sua casa. Naquele momento, ao olhar para cima, não falou assim para Zaqueu de uma forma pejorativa, usando, quem sabe, um apelido: ô baixinho, desce daí. Pelo contrário, ele olhou e disse: Zaqueu, sabia com quem estava falando, desce depressa, porque hoje me convém estar na sua casa. Como é bom ser achado, identificado, quando você está perdido. Como é bom ser identificado quando você se sente sozinho, entristecido, rejeitado e isolado. Como é bom ser encontrado e identificado por Jesus no momento que você não sabe para onde vai e não sabe onde está. O fato é que você e eu precisamos muito de alguém que nos dê uma atenção especial, alguém que saiba o nosso nome, alguém que não nos rejeite, alguém que nos acolha, alguém que nos tire de lado para nos cuidar, para nos tratar. O texto que lemos fala a respeito deste assunto, ou seja, que temos um Deus que nos identifica, um Deus que nos ama. Se você estiver nessa situação, precisando ser identificado por Jesus, esse texto vai lhe mostrar um Jesus muito próximo, muito amoroso, que te conhece mais do que você mesmo se conhece. Por isso vamos ao texto. Diz assim: lhe trouxeram um cego, suplicando que Jesus tocasse nele. Dizem os estudiosos que na época de Jesus, em função das doenças nos olhos causadas, pelo calor, pela luz forte, pela poeira e até pela falta de higiene naquela época, era comum existirem pessoas com problemas na visão em cada casa, ou um cego em cada casa, como se dizia. Além de ressaltar que naquela época os cegos não tinham nenhum valor, sendo concebidos como pecadores castigados por Deus, como a gente tem falado constantemente. Havia por parte da religião uma grande rejeição. Mas é interessante que, mesmo fazendo parte da narrativa bíblica, geralmente os seus nomes não eram citados. Eram conhecidos como o cego de Betsaida e o cego de Jericó, como se nomes não tivessem. O cego aqui representa um ser humano rejeitado, representa um ser humano solitário, sozinho, mas no meio de uma multidão, o que é, na verdade, um contrassenso. Como alguém pode ficar sozinho no meio de muitas pessoas? Mas era o caso daquele homem. Por isso, diante desse quadro apresentado pelo contexto desse texto, eu pergunto: quais foram as atitudes de Jesus diante daquele homem solitário e quais são as atitudes de Jesus diante da solidão do homem moderno? Queremos falar sobre algumas atitudes para que também possamos agir da mesma forma como Jesus agiu, acolhendo aquele homem e também nos acolhendo, para que possamos acolher as pessoas que estão ao nosso redor. Primeira atitude: Jesus o identificou ao olhar para ele. Para Jesus, aquele homem não era apenas mais um, mas era um homem criado à imagem e semelhança de Deus. Jesus sabia quem era aquele homem, como também Jesus sabe quem você é. É um Jesus que nos conhece. É um Jesus que sabia que ninguém que, tendo sido criado à imagem e semelhança de Deus, deveria ser tratado da maneira como aquele cego estava sendo tratado pelos religiosos e pela sociedade. Como muitos eram tratados naquela época, como por exemplo os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, os empobrecidos e as pessoas que possuíam alguma deficiência física. Mas ao olhar para aquele homem, Jesus o faz com amor, não com repulsa ou rejeição. Assim como Jesus sabia quem era aquele homem e consequentemente sabia das suas necessidades, Ele também sabe quem você é. Ele sabe da sua luta e sabe também
da sua solidão e dos desafios que você tem enfrentado, desafios nem sempre bons que a vida lhe oferece. Uma famosa socióloga escreveu que o homem é um ser gregário e não pode viver sozinho. Para nascer, precisa de 2 pessoas, pai e mãe, e ao morrer, precisa de pelo menos 4 pessoas para carregar o caixão, até na hora da morte, a necessidade de que as pessoas estejam ao redor. Jesus identificou aquele homem em meio à multidão e o identifica também. Segunda atitude de Jesus, Jesus não só nos identifica, mas nos toma pela mão e nos tira de lado. O versículo diz: Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Isto é muito significativo. Tomar pela mão, tirar de lado, tocar naquele cego, tinha o significado de lhe conceder uma atenção especial. Atenção que talvez aquele homem nunca tivesse tido na sua vida. Tirar de lado significa que Jesus não o rejeitara e que Jesus se preocupava com ele. Note você que para tirar o cego de lado, ele o toma pela mão, toca naquele homem, coloca saliva nos seus olhos, contrariando a religiosidade da época que proibia tocar em alguém que a religião rejeitava. A atitude de Jesus poderia ser traduzida por aquele cego como: eu também não o rejeito, eu não tenho preconceito, eu o acolho e me envolvo com a sua causa e pleiteio a sua causa. Aquele homem se sentiu acolhido e se sentiu amado por Jesus. É como se Jesus dissesse: eu sei o que você está passando e o quanto você está sofrendo. Eu sei o quanto é ruim a solidão, a rejeição causada pelas pessoas. É como se Jesus, veja que interessante, é como se Jesus se antecipasse por meio dessa atitude a rejeição e a solidão que ele mesmo, Jesus, teria na cruz do Calvário. Ele sabia o que estava fazendo, sabia da importância dessa sua atitude. Essa atitude de puxar o homem de lado, de colocar saliva nos seus olhos, de lhe dar atenção especial, pode ser traduzido como: eu sei da sua necessidade porque conheço a sua história. Tirar de lado aquele homem, puxá-lo para fora da aldeia, significava para aquele homem que Jesus, diferentemente dos homens de sua época, estava priorizando a sua vida e valorizando a sua vida. Sabe, gente, no mundo moderno, que massifica as pessoas, ser identificado por Jesus, ser tirado de lado, ser priorizado, ser acolhido, é algo maravilhoso. Terceira atitude: ao nos identificar e nos tirar de lado, Jesus age para nos transformar. Verso 25: passando a ver claramente, ficou restabelecido. Quando Jesus se aproxima de alguém, quando Jesus identifica alguém, quando Jesus pega na mão de alguém e o tira de lado, ele age assim para resolver a situação e não para ficar da mesma forma, para acabar com o desconforto, para restabelecer o plano inicial de Deus, que é o de tratar as pessoas com amor e dignidade. E hoje não é diferente. Talvez com a sua vida não tenha sido diferente. Talvez você também tenha vivido essa vida de rejeição, de isolamento. Mas Jesus quer identificá-lo em meio à multidão, destacar o seu rosto, te chamar pelo nome, ressaltar a tua história e te valorizar como pessoa criada à imagem e semelhança de Deus. Jesus, ao identificar alguém, ao tirar alguém de lado, ao tocar em alguém, ele está na verdade dizendo que o conhece, que sabe a respeito do que preocupa esta pessoa, que sabe das decisões que talvez você tenha que tomar essa semana, que sabe das preocupações familiares que você tem,
que sabe da crise conjugal pela qual você passa, que sabe das dificuldades de relacionamento com os seus filhos, que sabe da falta que faz o orçamento por receber um salário miserável, que sabe da sua enfermidade e como isso o tem preocupado, como isso tem te deixado ansioso, que sabe das dificuldades que você encontra quando procura socorro para a enfermidade e não encontra, que sabe da intensidade do frio que você passa toda noite porque mora na rua, que sabe como dói a dor, como dói a fome no seu coração por não ter o que comer, que sabe da dificuldade que você tem de se libertar das drogas, que sabe do seu choro porque lhe faltou o trabalho e consequentemente faltou o alimento e o pão de cada dia para a sua família, que sabe do preconceito que você sente por causa da sua cor, quem sabe por causa da sua orientação sexual, da sua escolha religiosa, ou por ser, quem sabe, alguém que não possua riqueza e nem respeito. Jesus, ao identificar alguém, ao tirar alguém de lado, quem sabe Jesus, ao identificá-lo ou ao identificá-la, estará afirmando que sabe a causa que você pleiteia. E ao se aproximar, ele não olhará para a sua religião como não olhou para a religião daquele cego. Ele não olhará para o seu passado como não ressaltou o passado daquele homem. Mas com base no seu grande e maravilhoso amor, com base na sua graça maravilhosa, ele olhará para a sua necessidade, porque é um Deus que te ama. Para Jesus, você não é estatística. Para Jesus, você é gente criada à imagem e semelhança de Deus. É por isso que quando os meios de comunicação dizem que no Brasil morreram aproximadamente 170 mil pessoas pela Covid no mundo, ou no Brasil, ou quase 1.400.000 pessoas no mundo, quero dizer que Jesus conhece cada história e cada vida perdida, conhece pelo nome, porque Ele sabe da história de cada um, porque Ele esteve na casa de cada um, no meio de cada família que perdeu o seu ente querido. Ele sabe o nome e a história de cada pessoa que foi internada e de cada pessoa que foi recuperada. Há uma música de Chico César, aproveitando aí um poema de Braulio Bessa, com o seguinte título: Inumeráveis, que compila dados do memorial tirado para homenagear os mortos na pandemia. Veja que interessante o refrão da música, que diz assim: se números frios não tocam a gente, espero que nomes possam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes possam tocar. Ele sabe o nome e a situação de cada um, que hoje está sendo também rejeitado e abandonado. Ele sabe da situação de cada um e cada uma que está lutando desesperadamente para viver. Para Jesus, você é gente, não é número. Para Jesus, você não é estatística. É gente que Ele deseja cuidar no seu rebanho. É gente que Ele deseja ouvir, que Ele deseja estar perto. Jesus quer pegar na sua mão, tirar você de lado, cuidar da sua vida, quer pastorear a sua vida, quer acolher o seu coração diante da sua necessidade. Portanto, quando Jesus estender a mão para você, saiba que Ele estenderá a mão para te amar, estenderá a mão para te acolher, estenderá a mão para te identificar como alguém que foi criado à sua imagem e semelhança. Saiba que quando Jesus estender a mão para você, quando Ele olhar para você e estender a mão para te tirar de lado, que é para que você se sinta valorizado e valorizado, para que você se sinta acolhido e acolhida, para que você compreenda que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Saiba que se você está sendo
rejeitado ou rejeitada, que se você está sendo preterido ou preterida, com base na intolerância religiosa, social ou por qualquer outro motivo, isto não é da vontade de Jesus, pois a sua vontade se destaca quando se aproxima, quando pega na sua mão, quando o toca sem preconceito, quando o acolhe com o seu grande amor e com compaixão. E é dessa forma que Ele quer que nós vivamos também. Então, ao olhar para essas atitudes de Jesus, além de agradecê-lo por saber que não estamos aqui jogados à mercê da própria sorte, que ao olhar para os seus filhos, Ele identifica cada um e sabe do nome da história, também quer que nós vivamos na mesma direção, acolhendo aqueles que estão ao nosso redor, com o mesmo amor que um dia Ele destinou às nossas vidas. Por isso, louvamos o seu nome. Amém. Ao final dessa celebração, diante das atitudes de Jesus aqui apresentadas na mensagem que proferimos frente àquele homem solitário e rejeitado, também diante de todas as pessoas que sofrem no mundo, e talvez seja a situação de alguém que esteja me ouvindo, que também você e eu possamos agir da mesma maneira como Jesus agiu, tendo no coração as mesmas atitudes. Nessa semana que se inicia, ao ser tomado pelas mãos e tirado de lado por Jesus, e sermos valorizados, acolhidos e amados, que possamos também agir da mesma forma com o nosso próximo. Alguém disse que o contrário do amor não é o ódio, mas a indiferença. Portanto, que possamos amar e acolher as pessoas e não matá-las pela indiferença. Desejamos então a todos uma semana abençoada, no nome desse Jesus acolhedor. Vamos orar neste instante. Louvado seja o teu santo nome, Pai querido. Obrigado por nos identificar, por nos conhecer pelo nome, por nos conhecer mais do que nós mesmos nos conhecemos. Obrigado por não sermos estatística, por não sermos número. Obrigado, Deus amado, por saber quem somos. E fomos criados à tua imagem e semelhança, e tratados com este amor que só o Senhor tem. A nossa vida, ó Deus, segue com dignidade. Louvamos o teu santo nome por esse texto maravilhoso da tua palavra, pela forma como o teu filho acolheu aquele homem, a maneira como ele pleiteou a causa daquela vida preciosa e a maneira como também hoje ele pleiteia a causa de cada um de nós. Portanto, Pai, se alguém neste momento estiver se sentindo rejeitado, discriminado, que possa experimentar o amor maravilhoso do teu filho, que se aproxima, que abraça, que acolhe, que sustenta e que nos faz nos sentirmos valorizados. Que o amor do teu filho esteja em cada coração. Que aquele, ó Deus, que se sente isolado, que aquele que está entristecido, que aquele que tem as suas dificuldades, que aquele, ó Deus, que é rejeitado, ó Pai eterno, que aquele, ó Deus, que não tem conseguido, ó Pai amado, dar conta dos desafios que a vida lhe oferece, possa contar com a presença do Senhor, com a presença do Jesus que ama de verdade, que estende a mão, que toca, do Jesus que age para resolver, do Jesus que age para transformar. Então que o teu amor esteja sobre cada vida e sobre cada lar representado por vidas preciosas que neste momento estão me ouvindo. E é em nome desse Jesus que nos acolhe que eu oro de todo o coração, peço e agradeço. Amém. Que Deus maravilhoso, pelo seu grande amor, continue caminhando à nossa frente, preparando os nossos caminhos. Que ao nosso lado continue nos fortalecendo, nos acolhendo, nos sustentando. Que atrás de nós nos proteja de todo o mal. Que dentro de nós derrame amor e sobre nós a sua paz e a sua bênção. Não somente agora, mas para todo sempre. Em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém. Eu hoje vim aqui falar com Deus, não vim para pedir, mas para agradecer por tudo que passei, problemas, lutas e dor. E sem compreender, obrigado, Senhor. Em tudo te dou graças, no bem ou no mal, pois sei que a recompensa virá no final. Não quero me esquecer das bênçãos que tu me das. Em todos os dias meus, sempre irei te louvar. Eu sei que Deus me ama, eu sei que Deus me tem. E tudo que acontece concorre pro meu bem. E mesmo em meio ao sofrimento, sem muitas vezes compreender, eu posso ter esta certeza que Deus virá me socorrer. Eu sei que Deus me ama,